Imagine-se na antiga Canaã, onde as leis e tradições moldavam as vidas de homens e mulheres. Tamar, uma jovem mulher, encontra-se viúva após a morte de seu marido, filho de Judá. Naquela época, o levirato era uma prática comum. O irmão do falecido deveria se casar com a viúva para garantir a continuidade da linhagem familiar. Uma responsabilidade sagrada, não apenas para a viúva, mas também para preservar a honra e o legado do irmão morto. No entanto, em vez de encontrar proteção e um novo começo, Tamar vê-se presa em uma rede de promessas vazias e expectativas frustradas. Mas o que essa antiga tradição tem a nos dizer hoje? Em tempos modernos, vemos promessas semelhantes não sendo cumpridas, não em termos de casamento, mas em várias esferas da vida. Governos que prometem justiça e igualdade, líderes religiosos que pregam compaixão e redenção, mas cujas ações frequentemente falham em cumprir o que foi prometido. Quantas vezes a sociedade moderna, assim como Tamar, se vê presa entre a expectativa e a dura realidade? Onã, o segundo filho de Judá, deveria casar-se com Tamar e dar-lhe um filho, mas ele tinha outros planos. Em vez de cumprir seu dever, ele engana Tamar, derramando sua semente no chão, impedindo-a de conceber. Um ato carregado de egoísmo e desrespeito que hoje poderíamos comparar ao abuso de poder ou à manipulação de pessoas vulneráveis. Não é difícil ver paralelos com os escândalos que frequentemente surgem nas manchetes, onde aqueles em posição de poder ou responsabilidade falham miseravelmente em suas obrigações morais e éticas. Na teologia, essa história ecoa a natureza humana caída, onde o pecado não é apenas uma questão individual, mas afeta toda uma comunidade. Tamar, uma viúva sem filhos, não era apenas uma vítima pessoal, mas uma representação da desolação e da marginalização que muitos enfrentam até hoje. Em um mundo que muitas vezes promete inclusão e proteção aos vulneráveis, a realidade frequentemente revela uma história diferente, cheia de promessas não cumpridas e expectativas frustradas. Mas o que essa antiga tradição tem a nos dizer hoje? Em tempos modernos, vemos promessas semelhantes não sendo cumpridas, não em termos de casamento, mas em várias esferas da vida. Governos que prometem justiça e igualdade, líderes religiosos que pregam compaixão e redenção, mas cujas ações frequentemente falham em cumprir o que foi prometido. Quantas vezes a sociedade moderna, assim como Tamar, se vê presa entre a expectativa e a dura realidade? Onã, o segundo filho de Judá, deveria casar-se com Tamar e dar-lhe um filho, mas ele tinha outros planos. Em vez de cumprir seu dever, ele engana Tamar, derramando sua semente no chão, impedindo-a de conceber. Um ato carregado de egoísmo e desrespeito que hoje poderíamos comparar ao abuso de poder ou à manipulação de pessoas vulneráveis. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. Êxodo 38, 9. Não é difícil ver paralelos com os escândalos que frequentemente surgem nas manchetes, onde aqueles em posição de poder ou responsabilidade falham miseravelmente em suas obrigações morais e éticas. Quando falamos sobre a história de Tamar, chegamos a um ponto crucial que pode causar tanto desconforto quanto reflexão: o engano de Onã. Onã, o irmão mais novo de tinha uma responsabilidade clara dentro da cultura e lei do levirato, garantir que Tamar tivesse um filho. No entanto, o que acontece é um ato de traição velado, cheio de simbolismo e consequências não apenas para ele, mas para toda a sua linhagem. No momento em que Onã se deita com Tamar, ele faz uma escolha que, sob os olhos da lei, não poderia ter sido mais errada. Ele intencionalmente evita conceber uma criança, derramando seu sêmen no chão. Naquela época, esse ato não era simplesmente uma questão de contracepção.
Onã estava, de maneira sutil, manipulando o destino, recusando-se a continuar a linhagem de seu irmão morto, preservando seu próprio futuro financeiro e poder. Hoje, poderíamos olhar para isso como uma metáfora para como as pessoas, em posições de poder, muitas vezes manipulam regras e responsabilidades para preservar seus próprios interesses, em detrimento dos outros. A esperança adiada de Tamar é uma representação da nossa constante luta por algo que parece estar sempre fora de alcance. Judá, o patriarca da família, havia prometido a Tamar que ela seria dada em casamento ao filho mais novo quando ele crescesse. Mas o tempo passa e o silêncio de Judá começa a ressoar de forma mais intensa. E é aí que surgem as perguntas. Será que ele tinha a intenção real de cumprir essa promessa? Ou será que, por medo ou conveniência, ele estava preferindo manter Tamar à margem, sem garantir-lhe o direito de continuar sua linhagem? Esse tipo de manipulação, de prometer algo sem a intenção de realizar, é algo que vemos em diversos aspectos da vida moderna. Governos que prometem saúde e educação de qualidade, líderes religiosos que falam de redenção e apoio, mas cujas ações, no fim das contas, não entregam o que foi prometido. Vivemos numa época em que a paciência é frequentemente exaltada, mas ao mesmo tempo em que a inação pode ser uma forma de opressão. Recentemente vimos protestos em todo o mundo, desde movimentos como o Black Lives Matter, que exigem justiça racial, até o movimento Me Too, em que mulheres se recusam a continuar esperando justiça por abusos que sofreram no passado. O que essas histórias têm em comum com Tamar? Elas são histórias de pessoas que se cansaram de esperar que a justiça ou a promessa fosse cumprida por aqueles que detêm o poder. Tamar, uma mulher cujo destino parecia ser determinado por homens que prometiam e nunca cumpriam, chega a um ponto de ruptura. Ela percebe que, se continuar esperando, será esquecida. E é nesse momento que Tamar faz uma escolha ousada e surpreendente, desafiando o que muitos poderiam considerar correto ou moral, para assegurar sua sobrevivência e reivindicar sua dignidade. Em uma manobra inesperada, ela disfarça-se de prostituta, posicionando-se à beira da estrada para se encontrar com ninguém menos que Judá, seu próprio sogro. Esta decisão pode parecer extrema, mas vamos analisar mais profundamente. Tamar, como muitas mulheres ao longo da história, foi deixada à margem, ignorada e maltratada por aqueles que detinham o poder. Em sua época, ela tinha poucas opções. Mulheres viúvas e sem filhos eram frequentemente deixadas à própria sorte, condenadas a uma vida de miséria. Tamar, no entanto, decide que não será vítima de um destino traçado por outros. Ao se disfarçar e enganar Judá, ela assume o controle de sua própria história, ainda que de forma arriscada e controversa. Mas há algo ainda mais profundo aqui. Judá, o patriarca, é enganado, não por um golpe grandioso, mas por sua própria fraqueza e hipocrisia. Ele, que havia prometido proteção e segurança a Tamar, acaba sendo o homem que se deita com ela, sem sequer perceber sua verdadeira identidade. Isso levanta uma reflexão sobre como os poderosos muitas vezes caem em suas próprias armadilhas. Judá, que deveria ser um exemplo de justiça e honra, falha miseravelmente. E isso nos leva a pensar: quantos líderes, tanto religiosos quanto políticos, não cometem esses mesmos erros hoje? Homens e mulheres em posições de poder que traem suas próprias promessas, caindo em escândalos e corrupção. Chegamos ao clímax da história de Tamar. Meses depois de seu encontro com Judá, a jovem está grávida, mas em vez de ser celebrada por ter concebido, ela é acusada de imoralidade. Judá, que não sabe que ele mesmo é o pai, ordena que ela seja punida severamente, até com a morte. Essa é a reação de um homem que acredita estar defendendo a moralidade e a honra, mas que, ironicamente, é o responsável pela situação que condena. Mas Tamar, longe de ser uma mulher indefesa, apresenta a chave para sua salvação.
os objetos de penhor que Judá lhe havia dado no momento do encontro. Imagine a tensão desse momento. Quando ela exibe o selo, o cordão e o cajado de Judá, a sala inteira, que antes a condenava, fica em silêncio. A verdade finalmente emerge, e Judá é obrigado a confrontar não só sua hipocrisia, mas sua total falta de justiça. Ele admite: ela é mais justa do que eu. Ao trazer essa revelação à tona, a história de Tamar nos desafia a reconsiderar nossas próprias concepções de justiça, moralidade e poder. Ela nos mostra que a verdade sempre encontra uma maneira de emergir, mesmo nas situações mais desesperadoras, e que aqueles que são injustamente condenados muitas vezes são os verdadeiros portadores da justiça. Ao conectarmos a história de Tamar com temas contemporâneos, desde escândalos de poder até movimentos de justiça social, vemos como sua narrativa é uma reflexão atemporal sobre resiliência, coragem e o triunfo da verdade sobre a hipocrisia. A história de Tamar, que atravessa 5 momentos-chave de sofrimento, engano, espera, ação e revelação, oferece uma profunda reflexão sobre o papel da justiça divina e a intervenção humana no cumprimento do propósito de Deus. A história de Tamar não é apenas sobre uma mulher lutando por justiça, mas sobre como Deus, em sua soberania, transforma o sofrimento, o engano e a injustiça em instrumentos para o cumprimento de seu plano redentor. Tamar entra na genealogia de Jesus Cristo, Mateus 1:3, provando que mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está operando algo grandioso. Em suma, a vida de Tamar nos ensina que a justiça divina pode transcender os erros e as falhas humanas. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus é fiel para restaurar, redimir e honrar aqueles que buscam a justiça e a verdade, muitas vezes de maneiras inesperadas. Tamar, que parecia condenada ao esquecimento, torna-se uma peça fundamental no plano divino, lembrando-nos de que Deus é o verdadeiro autor da história, e ele nunca esquece os que nele confiam.